Bom dia, amigos e amigas, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos ama, que se entregou por nós, nos deu uma razão para viver, que nos conduziu até a sua presença por causa da sua misericórdia, que nos religou com Deus. É muito bom estar aqui, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. Se você quiser, se você puder, você pode me acompanhar no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa passagem Jesus Cristo está tratando com um sentimento no coração dos seus apóstolos. Porque na ocasião aqui, se você ler o capítulo 22, no contexto de Lucas, Jesus havia celebrado a Páscoa com eles, e aí no meio da conversa surgiu uma discussão. Quem dentre os discípulos parecia ser o maior? Então eles foram tomados por um sentimento de necessidade de grandeza. E Jesus identificou aquilo, o que indica que foi uma conversa que ocorreu à parte. E aí Jesus veio com essa lição tão preciosa que traça qual é o perfil de um verdadeiro cristão, do ponto de vista do seu relacionamento com os outros. E aí Jesus diz isso: os reis dos povos dominam sobre eles, os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, são aplaudidos. Quanto maior poder de mando você é capaz de demonstrar, maior prestígio você tem. Só que dentre vós não é assim. No colégio de discípulos, entre aqueles que decidiram seguir a mim, não é assim. O maior seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. E ele ainda expõe: veja, quem é maior? Aquele que está à mesa ou quem está servindo os que estão à mesa? Dentro da lógica do mundo, não é aquele que está à mesa que tem mais importância, enquanto o outro é apenas o garçom, o serviçal? Pois é, no meio de vocês, eu sou como aquele que serve, eu sou o garçom. Eu sou aquele que oferece para vocês o banquete. E assim foi conosco. Nós estávamos sem Deus, sem nenhuma esperança no mundo, e aí vem o Senhor e nos promove um banquete, nos coloca uma mesa farta, nos faz sentar, e nos promove essa grande festa, tudo isso bancado com a sua própria vida, com o seu próprio corpo, que se tornou a oferta para mim e para você. Então foi isso que ele fez por nós, E ele demonstra: no meio de vocês eu sou como quem serve. Agora, Jesus Cristo, ele não é apenas alguém que veio ao mundo para mostrar: veja que exemplo lindo de amor eu dei, veja como eu sou alguém que viveu o amor de uma maneira autêntica. Me admirem por isso, me elogiem por isso. Sim, vamos admirar Jesus Cristo, vamos aplaudi-lo, vamos celebrá-lo, mas o que ele deseja mais é que nós o imitemos. É na imitação de Cristo que uma vida cristã se legitima, de fato e de verdade. Então, se ele fez isso, nós também devemos fazer. Só que os discípulos estavam numa lógica em colisão, em rota de colisão com o ensino básico de Jesus Cristo. Tudo que ele viveu até aquele momento, o que os discípulos haviam presenciado da parte de Cristo, foi uma vida de serviço, foi uma vida empenhada em favor do próximo. Então, Jesus Cristo, ele nunca quis criar um mito em torno de si mesmo ou trazer uma glória para o seu nome, ou trabalhar para que isso fosse, para que ele fosse beneficiário de benesses das pessoas. Muito pelo contrário, ele é aquele que se agacha, lava os pés e enxuga
os pés das pessoas, para o espanto dos discípulos, a ponto, como você conhece, Pedro resistir a essa atitude de Jesus Cristo, porque é algo realmente atípico, já que ele era o mestre fazer isso. E aí o que Jesus Cristo fala? Bem, sendo eu o mestre, o Senhor, eu faço isso, e não porque eu caí, não é? no conceito de Deus. Não que eu agora fui rebaixado à condição de servo. Eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Vocês dizem bem quando falam isso a meu respeito. Mas eu, sendo o mestre e o Senhor, se me agachei para lavar os pés de vocês, vocês devem fazer a mesma coisa. Então Jesus Cristo nos dá um exemplo, não apenas a ser admirado, mas a ser seguido e imitado. E muitas vezes uma das tentações do homem, e essa foi a primeira que levou a humanidade à ruína, é a tentação da grandeza, da notoriedade, de querer de alguma forma ter a sua identidade formada a partir do olhar de terceiros. Isso é muito ruim para as nossas emoções, inclusive. A queda do homem, segundo a narrativa de Gênesis, ocorreu porque o inimigo foi capaz de explorar um sentimento e um desejo, um potencial desejo de grandeza e de elevação que o homem poderia ter quando ele, diante da sugestão do diabo de que se ele provasse aquele fruto proibido, ele poderia ser igual a Deus, não entendendo que ele já havia sido, o homem já havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. Então veja, todo mal que sucedeu após a queda, partindo dessa queda inicial do homem, veio desse sentimento de querer ser mais, de obter grandeza. E isso levou o homem à ruína, e esses frutos estão sendo colhidos até hoje. Mas Jesus Cristo veio para restaurar isso, e tratando esse coração do homem. Veja, a maior glória do homem precisa ser conhecer a Deus. Tem uma passagem do profeta Jeremias que ele fala: não se glorie o homem da sua força, nem da sua riqueza, nem da sua sabedoria. Quem quiser se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor, que faço justiça, misericórdia na terra. Porque dessas coisas eu me agrado, disse o Senhor. Então a glória do homem é conhecer a Deus. Todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que se exaltar será humilhado. Tem uma passagem que Jesus Cristo vai em um banquete e ele começa a observar, e Jesus Cristo é um observador, nós notamos isso nos evangelhos, e ele começa a ver que coração existe por trás de certas atitudes, e ele vê a concorrência entre os principais da sociedade naquele momento, de ocupar os primeiros lugares do banquete, exatamente para atribuir a si mesmo valor aos olhos dos outros. E aí Jesus Cristo repreende, ele fala: olha, todo aquele que se humilhar será exaltado, todo que se exaltar será humilhado. Então, e as redes sociais é um bom laboratório para começar a compreender muito dessa psicologia humana, de necessidade de notoriedade. Tem uma frase do cabeção Augusto Cury, que ele fala que a necessidade de notoriedade social, ela já é em si um sintoma de infelicidade, exatamente pelo fato de que quando nós queremos extrair valor a partir do conceito dos outros, dos olhos dos outros, da nota que as pessoas podem nos dar, daí a necessidade e a inventividade dessas mentes do Vale do Silício, de criar o botão do like e do dislike, onde você na verdade é avaliado. E isso é uma coisa que mexe com as emoções das pessoas, São pequenas liberação de dopamina, Isso exige toda uma bioquímica no cérebro relacionada à aceitação das pessoas e à aprovação do meio social. Isso não é o que o Senhor nos projetou, não que as redes sociais elas não tenham um papel, podem ter um papel até saudável, dependendo da maneira como você utilizar, pode ser um instrumento de trabalho, mas na verdade nós sabemos é como uma faca, serve para você fazer
comida, mas também pode ser uma arma letal. E isso pode trazer mal para mim e para você, quando nós não utilizamos de uma maneira correta, né, para aqueles que utilizam e são cadastrados. Então é um alerta. Por quê? Porque a necessidade de notoriedade, né, de grandeza, de aplauso, né, isso sempre envenenou o homem, sempre trouxe problema para o homem. E naquele contexto, Jesus Cristo estava lidando com discípulos que estavam concorrendo, existia um espírito de competição entre eles, né? E esse não foi o legado de Jesus Cristo, foi um legado de serviço, né, de atitude para beneficiar as pessoas, né, para se colocar a serviço sem esperar, né, uma recompensa imediata. Nenhuma cura de Jesus Cristo se reverteu pelo fato de não haver agradecimento do outro lado. Isso é muito interessante, né? Como a passagem dos 10 leprosos. Jesus Cristo repreendeu aqueles 9 que não voltaram para agradecê-lo, mas ao mesmo tempo veja que Jesus Cristo não ficou ressentido a ponto de a cura, né, ser revertida. Não, eles continuaram curados, só que eles fizeram mal a si mesmos pelo fato de não terem coração agradecido, né? Mas Jesus Cristo, ele não procurava a glória dos homens. Isso é muito importante. Veja só, vamos dar a outras pessoas, né, esse poder de determinar a nossa felicidade e o nosso nível de autoestima. É isso que vamos fazer? Não, isso é um poder muito grande que vamos dar às pessoas. A nossa glória, a nossa alegria, né, a nossa razão de ser no mundo, ela vem de uma pessoa, que é Jesus Cristo, que nos amou verdadeiramente. Todo o amor que recebemos das pessoas são amores sujeitos a falhas, né? Não existe ninguém que em algum momento vai nos decepcionar, que vai deixar de nos decepcionar em uma ou outra medida, né? Mas o amor de Jesus Cristo, ele é persistente, ele é contínuo, né? Ele não aparta de nós a sua graça e o seu amor. Então, está escrito que Jesus Cristo é aquele que assumiu a forma de servo, não usou o seu direito de ser tratado como Deus, mas foi obediente até a morte de cruz, né? E se comportou como servo. E nós devemos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós não devemos fazer, está escrito, nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando até os outros superiores a nós mesmos. E o que é isso que Paulo fala? Considerar os outros superiores a nós mesmos. Não é achar que eu não sou ninguém e ter um sentimento de coitadismo por conta disso. Não, é porque é uma postura de existência. Eu devo me colocar sempre a serviço e sem esperar, inclusive, o agradecimento das pessoas. Parece ser um mandamento duro demais, né? Mas é um mandamento para a nossa saúde mental, Até no ambiente de comunidade de fé, nós podemos ser tomados por esse sentimento ruim de não ser reconhecido. Isso é muito, muito deletério para nossas emoções. O caso típico, né, de alguém que trabalhou, que se empenhou, né, que transpirou demais em algum projeto, às vezes na sua igreja, ali na sua comunidade de fé, e aí começa os agradecimentos, né? Agradeço a José, a Francisco, a Maria, né, a Adilson e a fulano de tal, e aí esquece o seu nome, né? E aí bate aquele sentimento de tristeza, né, de desânimo, não me reconheceram, né? Mas sequer deveríamos ter esse tipo de expectativa. Claro que nós somos seres humanos, é muito bom ser respeitado, ser estimado, né? Ser considerado. Isso é uma coisa das nossas emoções, ninguém vai mudar isso, né? Isso faz parte de nós. Agora, isso não pode ter um peso excessivo na nossa vida. O Senhor quer que nós sejamos livres, é isso que é importante. Quando fazemos alguma coisa, nós não fazemos com qualquer outra finalidade que não seja, né, para a glória de Deus. Mais importante é ser aprovado aos olhos do Senhor. Isso vai ter um efeito libertador para nós, para mim e para você. É assim que o Senhor quer que nós vivamos. Quer que vivamos para a glória dele, né? A ponto de não termos mais nenhuma pretensão de obter nota das pessoas, mas sim aprovação, né, aos olhos do nosso Pai que nos amou. No amor de Jesus Cristo nós extraímos, né, toda a nossa fonte de autoestima. Isso vai nos dar segurança, isso vai nos dar uma vida sem essas oscilações, né, de ânimo
que provém da atitude e das reações das pessoas. O Senhor não quer que vivamos assim. O Senhor quer uma vida que Ele seja toda a fonte de alegria, não é? E de ânimo para mim e para você. Assim vai ser em nome de Jesus Cristo. Vamos entender que no reino de Deus o maior tem que ser como o menor, né? Que aquele que quer dirigir, que seja como quem sirva, né? E vamos ter uma vida muito mais leve quando entendermos isso. Isso parte inclusive do nosso lar, porque não podemos entender que a igreja ela seja uma realidade que exige um nível de espiritualidade superior ao nosso lar ou ao nosso trabalho, né? A congregação acaba sendo uma continuidade do que nós somos. Nós devemos refletir aquilo que já somos, né, quando nos reunimos como igreja de Deus. Se não for assim, aí estaremos no campo da dissimulação, ou seja, isso já seria um pecado, uma hipocrisia. O Senhor não deseja que seja assim. Então, na nossa casa, como é que nós devemos nos portar? Algumas coisas podemos fazer, o cônjuge pode se queixar do outro por falta de reconhecimento, mas veja, as cobranças em geral, elas asfixiam as pessoas. Ninguém vai reagir melhor pelo fato de toda hora a gente trazer uma fatura para o outro, né? Não teremos um casamento mais saudável, não teremos uma família melhor quando somos simplesmente cobradores, né? E o fazemos de uma maneira exacerbada. Isso não vai adiantar. Mas quando fazemos com alegria, né, o serviço, quando nos colocamos à disposição, temos uma chance de obter uma reação melhor por parte do outro, né? As nossas falas, muitas vezes, elas são desgastantes para as pessoas, né? O que o outro, às vezes, mais deseja é uma atitude semelhante a de Jesus Cristo, né? Um fazer em amor silencioso, né? Sem nenhuma necessidade de falar, olha só, né? O que você vai fazer em troca? Qual vai ser a sua contrapartida? Veja que performance maravilhosa como marido, como esposa. Olha o que eu fiz, né? E você não me reconhece, né? E nenhum troféu foi me dado por tantas virtudes que eu tenho aqui nessa casa, né? Sou incompreendido. Então, todo esse tipo de atitude, né, de auto-vitimização não vem de Deus, não vem da vida cristã, né? A vida cristã ela vem do serviço puro e simples, por uma questão de caráter, por existir um compromisso com Deus, né? O maior seja como o menor, aquele que dirige seja como quem serve, todo aquele que se humilhar será exaltado, né? Humilhados perante a potente mão de Deus, e ele a seu tempo nos exaltará, e tudo que fazemos, seja em palavra, seja em ação, que seja para a glória de Deus, né? Esse jeito simples de ser, né, em Jesus Cristo, sem essas pretensões de obter, né, o aplauso, a aprovação das pessoas, vai fazer para a glória deles e por amor, simplesmente, isso vai nos dar, né, aí sim, um selo de autenticidade enquanto cristãos, né? Se fugirmos disso, nós estaremos fora do exemplo de Jesus Cristo. O Senhor nos proteja as nossas emoções, para que possamos viver uma vida simples e livre em Cristo Jesus.